Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 1 da segunda epístola de Pedro abre uma carta de tom urgente e de despedida, escrita pelo apóstolo ciente de que o fim de sua jornada terrena estava próximo. Pedro inicia o texto relembrando os fiéis sobre a grandiosidade da salvação recebida, destacando que Deus nos concedeu grandes e preciosas promessas para que nos tornássemos participantes da natureza divina. Esta introdução funciona como a base para o famoso chamado à progressão espiritual, onde o autor exorta os crentes a acrescentarem à fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio e o amor. O capítulo prepara o leitor para enfrentar os falsos ensinos, reforçando que a fé cristã não se baseia em fábulas engenhosas, mas no testemunho ocular dos apóstolos, como na transfiguração e na palavra profética, que é completamente confiável porque homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículo 2 Pedro 1 do livro de 2 Pedro da Bíblia. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Crescendo no conhecimento de Deus. 3 Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. 4 Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 5 Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento. 6 Ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade. 7 A piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. 8 Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. 9 Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. 10 Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. 11 E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O combustível do crescimento espiritual, a brevidade da vida e a autoridade das Escrituras. Iniciamos o estudo da segunda carta de Pedro. O cenário aqui é diferente da primeira epístola. O perigo principal já não vem de fora, a perseguição do Império Romano, mas de dentro da própria Igreja, através de falsos mestres que distorciam a doutrina e promoviam a libertinagem. Ciente de que a sua morte estava muito próxima, o velho apóstolo Pedro escreve uma espécie de testamento espiritual para consolidar a fé dos crentes. Neste primeiro capítulo, Pedro lembra que Deus já nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida santa.
Ele apresenta uma famosa escada de virtudes que o cristão deve subir para não ficar estagnado e, na segunda metade, defende a autoridade absoluta da Bíblia contra teorias humanas, relembrando a sua própria experiência pessoal no Monte da Transfiguração. O tema central deste capítulo é: o poder divino já nos supriu de tudo o que é necessário para a vida e a santidade, exigindo o esforço humano no desenvolvimento das virtudes cristãs para evitar a cegueira espiritual, enquanto nos firmamos na autoridade divina das Escrituras e não em mitos humanos. Primeiro, os recursos divinos e a escada do crescimento espiritual, versículos 1 a 11. O que o autor está ensinando? Pedro se apresenta no versículo 1 unindo duas credenciais: servo, escravo por amor, e apóstolo, enviado oficial. Ele direciona a carta a cristãos que receberam uma fé igualmente valiosa à dos primeiros apóstolos. O versículo 2 estabelece que a multiplicação da graça e da paz na vida do crente acontece por meio de uma chave específica: o pleno conhecimento, epignosis, que significa um conhecimento profundo, relacional e experimental de Deus e de Jesus. Nos versículos 3 e 4, Pedro faz uma afirmação libertadora: o divino poder de Deus já nos deu absolutamente tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. O cristão não precisa buscar uma fórmula secreta ou uma nova experiência mística além de Cristo. Esse suprimento vem pelo conhecimento daquele que nos chamou. Por meio desse chamado, Deus nos deu grandiosas e preciosas promessas. O objetivo dessas promessas é duplo: tornar-nos participantes da natureza divina, refletir o caráter do próprio Deus. 2. Capacitar-nos a fugir da corrupção e da podridão moral que há no mundo, que é alimentada pela cobiça humana. Embora Deus tenha nos dado todos os recursos, o versículo 5 introduz a necessidade da responsabilidade e do esforço humano. Empenhem-se. A fé não deve ficar isolada. Pedro constrói uma engrenagem de crescimento constante nos versículos 5 a 7, onde cada virtude deve ser acrescentada à outra. 1. Fé, o ponto de partida, a confiança em Deus. 2. Virtude, a excelência moral, a coragem de fazer o que é certo. 3. Conhecimento, a compreensão da verdade de Deus e das Escrituras. 4. Domínio próprio, o autocontrole sobre os impulsos, desejos e paixões. 5. Perseverança, a resiliência e a paciência para aguentar as pressões. 6. Piedade, a devoção prática e o temor a Deus no dia a dia. 7. Fraternidade, o afeto e o carinho mútuo entre os irmãos de fé. 8. Amor, o topo da escada, o amor ágape, a busca pelo bem do outro sem esperar nada em troca. Os versículos 8 e 9 explicam o resultado prático dessa dedicação. Se essas qualidades estiverem presentes e crescendo, elas impedirão que o cristão se torne inoperante, preguiçoso e improdutivo em sua caminhada. Por outro lado, quem não desenvolve essas características está sofrendo de cegueira espiritual, enxergando apenas o que está perto, as coisas imediatas e terrenas, e esquecendo-se do básico, que foi limpo de seus antigos pecados. Pedro conclui o bloco nos versículos 10 e 11 com o apelo à segurança da salvação. O empenho em cultivar essas virtudes serve para consolidar e confirmar o chamado e a eleição. Agindo assim, o crente evita tropeços morais e garante uma entrada rica e triunfante no reino eterno de Jesus Cristo. A lição espiritual principal. Deus já nos deu o poder necessário para vencer o pecado e viver de forma santa, mas cabe a cada cristão se esforçar diariamente para cultivar um caráter maduro, evitando a estagnação e a miopia espiritual. Aplicações práticas. 1. Parar de dar desculpas para o pecado. O versículo 3 destrói a desculpa de que o pecado é forte demais e eu não consigo mudar. Deus já te deu tudo o que você precisa para vencer os seus vícios, o seu mau gênio ou o seu egoísmo. Tome posse desse poder divino através da oração e da leitura da palavra. 2. Subir a escada das virtudes. Avalie em qual degrau você estacionou. Você tem fé, mas te falta domínio próprio para segurar a língua ou a impulsividade. Você tem conhecimento bíblico, mas te falta amor e fraternidade para tratar bem as pessoas dentro da sua própria casa. Escolha uma dessas áreas nesta semana e se empenhe em melhorar. 3. Combater a miopia espiritual. Se a sua mente está focada apenas em ganhar dinheiro, comprar bens materiais e resolver problemas imediatos, você está sofrendo da cegueira do versículo 9. Lembre-se do preço que foi pago para limpar os seus pecados e mude o seu foco para as coisas eternas.
Voltamos a ler. Atenção às Escrituras. 12 Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já a sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. 13 Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. 14 Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. 15 Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. 16 De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. 17 Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. 18 Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. 19 Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. 20 Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. 21 Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Segundo, o testamento de um apóstolo e a firmeza da palavra profética, versículos 12 a 21. O que o autor está ensinando? Nos versículos 12 a 15, Pedro assume um tom profundamente pastoral e pessoal. Ele reconhece que os seus leitores já conhecem essas verdades e estão firmados nelas, mas afirma que o seu dever é continuar lembrando-os enquanto viver. Ele usa a metáfora de tabernáculo, tenda temporária, para se referir ao seu próprio corpo físico. Pedro revela que o próprio Jesus já lhe mostrou que a sua morte estava muito próxima, versículo 14. Por isso, ele corre contra o tempo para registrar essas instruções por escrito, garantindo que, mesmo após a sua partida, a Igreja tivesse um memorial para manter viva a sã doutrina. Para blindar a Igreja contra as heresias que estavam surgindo, Pedro defende a origem do conteúdo que pregava no versículo 16. Ele afirma categoricamente: não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. O Evangelho não era um conjunto de mitos ou teorias filosóficas humanas. O apóstolo apela para sua autoridade de testemunha ocular. Ele estava lá. Ele viu a majestade de Jesus com os seus próprios olhos. Os versículos 17 e 18 detalham essa experiência no Monte Santo, o Monte da Transfiguração. Pedro reconta o momento em que Jesus foi revestido de honra e glória por Deus Pai, e como uma voz vinda da suprema glória ecoou do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Pedro enfatiza: nós mesmos ouvimos essa voz. Contudo, por mais impressionante que tenha sido essa experiência mística e audível, Pedro fazendo uma afirmação surpreendente no versículo 19. Nós temos algo que é ainda mais firme e seguro do que uma voz vinda do céu, a palavra dos profetas, as Escrituras Sagradas. O apóstolo compara a Bíblia a uma candeia que brilha em lugar escuro. Em um mundo cheio de confusão moral e mentiras, a Escritura é a lâmpada que ilumina os passos do crente até o dia do retorno de Cristo, quando a estrela da alva nascerá definitivamente nos corações. O capítulo termina nos versículos 20 e 21 estabelecendo a regra de ouro sobre a origem da Bíblia. Nenhuma profecia ou texto da Escritura nasceu da cabeça do próprio escritor ou de interpretação pessoal. A Bíblia não é o resultado da genialidade ou da vontade de homens inspirados. A verdade é que homens santos falaram e escreveram da parte de Deus porque foram impelidos, conduzidos e movidos pelo Espírito Santo. A lição espiritual principal. A fé cristã não se baseia em mitos ou boatos, mas em fatos históricos testemunhados pelos apóstolos e, acima de tudo, na autoridade infalível das Escrituras, que foram sopradas pelo Espírito Santo para guiar a nossa vida no meio da escuridão do mundo. Aplicações práticas. 1. Valorizar as Escrituras acima de experiências. Não viva correndo atrás de revelações bombásticas, sonhos estranhos ou profecias humanas na internet. Pedro ouviu a voz do próprio Deus no monte, mas nos mandou dar atenção à Bíblia. Versículo 19. Se você quer ouvir a voz de Deus com total segurança,
Abra sua Bíblia e leia. 2. Usar a Bíblia como candeia no escuro. Quando tiver que tomar uma decisão difícil na sua carreira, no seu namoro, no seu casamento ou na criação dos seus filhos, não siga os conselhos do mundo ou o seu próprio coração. Vá para a palavra. Deixe que ela funcione como a lâmpada que clareia o lugar escuro da sua dúvida. 3. Respeitar a interpretação correta da palavra. Já que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, versículo 21, nós não temos o direito de torcer os versículos para que eles digam o que nós queremos ou justifiquem os nossos erros. Estude a Bíblia com humildade, buscando entender o que Deus realmente quis dizer e submeta a sua vida ao texto. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o conhecimento profundo de Deus nos fornece todos os recursos necessários para viver uma vida santa e nos tornarmos participantes do seu caráter, fugindo da corrupção do mundo. Segundo, o crescimento cristão exige esforço prático para construir uma escada de virtudes que vai da fé ao amor. A falta desse progresso gera miopia e inutilidade espiritual. Terceiro, Pedro escreve ciente da proximidade de sua morte, deixando um testamento espiritual para que a Igreja jamais se esqueça dos fundamentos da verdade. Quarto, o Evangelho baseia-se em fatos históricos e testemunhos oculares reais, como a manifestação da glória do Pai e a voz audível no Monte da Transfiguração. Quinto, a palavra escrita é mais firme do que qualquer experiência mística, agindo como uma luz na escuridão, porque foi gerada por homens movidos diretamente pelo Espírito Santo. Reflexão espiritual final. O primeiro capítulo de 2 Pedro é um chamado urgente para sairmos da cadeira da passividade espiritual. É muito fácil nos acomodarmos com uma fé teórica, frequentando reuniões e conhecendo os termos bíblicos, enquanto nosso caráter continua idêntico ao das pessoas que não conhecem a Deus. Pedro nos lembra de que o tempo é curto. A nossa vida terrena é como uma tenda provisória que logo será desmontada. Diante da brevidade da existência, não podemos perder tempo vivendo de forma produtiva para o mundo e completamente estéreis para o reino de Deus. Que nesta semana você decida descer da posição de espectador e comece a se empenhar. Use os recursos que o Espírito Santo já colocou dentro de você para vencer o domínio próprio falho, para amar de forma mais sincera e para brilhar a luz da palavra nas áreas escuras da sua rotina. Deus já te deu tudo o que você precisa. Agora, dê o próximo passo. Vou te explicar que a segunda carta de Pedro tem um tom bem diferente da primeira. Se na primeira carta o foco era ajudar os cristãos a aguentarem a perseguição que vinha de fora, aqui o objetivo é proteger a igreja dos perigos que vinham de dentro, os falsos mestres e a perda da postura moral. Este primeiro capítulo funciona como o testamento definitivo do apóstolo, que sabe que está prestes a morrer. Vamos analisar o texto por partes, de forma bem didática, e descobrir as impressionantes conexões com o Antigo Testamento. Primeira parte. O kit de sobrevivência e a escada da fé, versículos 1 a 7. O que o texto diz? Pedro começa lembrando que todo cristão recebeu uma fé igualmente valiosa. Ele solta uma afirmação fantástica no versículo 3. Deus, pelo seu poder, já nos deu tudo o que precisamos para viver e ser fiéis. Não falta nada. Ele nos deu promessas grandiosas para que a gente se torne participante da natureza divina, compartilhe do caráter de Deus e fuja da podridão do mundo. A construção do caráter. Versículos 5-7 Pedro diz que a fé não pode ficar parada. Ele cria uma espécie de escada de crescimento, onde uma qualidade vai se apoiando na outra. O cristão deve se esforçar para acrescentar fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Ligação com o Antigo Testamento. Participantes da natureza divina. No Antigo Testamento, o plano original de Deus ao criar o ser humano em Gênesis 1:27 era fazê-lo à sua imagem e semelhança. O pecado quebrou esse espelho. Pedro está dizendo que, através de Jesus, nós voltamos a espelhar o caráter e a santidade do Criador. Segunda parte. O perigo da miopia espiritual, versículos 8 a 11. O que o texto diz? Pedro avisa que, se essas qualidades da escada estiverem crescendo, a pessoa será produtiva. Mas, se alguém diz que tem fé e não desenvolve essas virtudes, essa pessoa se tornou cega ou míope, só vê o que está perto. Ela se esqueceu do sacrifício que a limpou dos pecados do passado.
O esforço em crescer moralmente é o que consolida e prova que o chamado de Deus na vida daquela pessoa é real, garantindo uma entrada triunfal no reino eterno. Ligação com o Antigo Testamento. A metáfora da cegueira para descrever a falta de discernimento espiritual e a rebeldia moral é muito comum nos profetas do Antigo Testamento. Em Isaías 42:19, Deus reclama do seu povo dizendo: "Quem é cego, senão o meu servo?" Pedro usa essa imagem dura para alertar que quem não muda de atitude está vivendo na escuridão, mesmo achando que está na igreja. Terceira parte. O testamento de Pedro e a transfiguração, versículos 12 a 18. O que o texto diz? Pedro abre o coração e diz que vai continuar repetindo essas verdades enquanto estiver vivo. Ele usa uma metáfora linda. Chama o seu próprio corpo de tabernáculo, uma tenda provisória, e diz que sabe que em breve vai armar a sua mala e deixar essa vida, pois Jesus já tinha lhe revelado isso. O argumento contra as fake news, versículo 16. Naquela época, os falsos mestres diziam que as histórias sobre Jesus eram lendas. Pedro bate na mesa e diz: "Nós não seguimos fábulas inventadas. Eu estava lá. Eu vi a majestade dele com meus próprios olhos." Ele relembra o dia em que estava no topo de uma montanha com Jesus e ouviu a voz do próprio Deus ecoando do céu. Ligação com o Antigo Testamento. O tabernáculo. No Antigo Testamento, o tabernáculo era a tenda móvel que abrigava a presença de Deus no deserto antes da construção do templo de alvenaria, Êxodo 25:27. Ao chamar seu corpo de tabernáculo, Pedro ensina que nossa vida física é temporária, somos apenas viajantes acampados. A revelação de Jesus. Pedro está citando o que Jesus lhe disse em João 21:18-19 sobre como ele morreria velho e crucificado. A transfiguração e a voz. Versículo 17. Pedro reconta a experiência descrita nos Evangelhos, como Mateus 17, mas o impressionante é que a voz de Deus Pai citada por ele, "Este é o meu Filho amado", é uma junção direta de dois textos proféticos marcantes do Antigo Testamento, o Salmo 2:7, "Tu és meu filho", e Isaías 42:1, "O meu escolhido, em quem tenho prazer." Quarta parte. A lanterna na escuridão e a inspiração da Bíblia, versículos 19 a 21. O que o texto diz? Pedro faz uma afirmação surpreendente. Por mais fantástico que tenha sido ouvir a voz de Deus no monte, nós temos algo ainda mais firme: a palavra dos profetas, as Escrituras. Ele compara a Bíblia a uma candeia, uma lanterna ou vela, que brilha em um quarto totalmente escuro, iluminando o nosso caminho até que Jesus volte, a estrela da alva. Como a Bíblia foi feita, versículos 20 e 21, ele encerra explicando que ninguém acordou em um belo dia e decidiu inventar uma profecia por conta própria. Os escritores da Bíblia não escreveram baseados em suas próprias opiniões humanas. Eles foram impelidos, soprados, conduzidos pelo Espírito Santo para falar da parte de Deus. Ligação com o Antigo Testamento. A lâmpada. A imagem da palavra de Deus como uma luz na escuridão vem direto do versículo mais longo do Antigo Testamento. O Salmo 119:105 diz: "Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho." A estrela da alva. Chamar o Messias de estrela faz referência a uma profecia muito antiga do Et encontrada em Números 24:17. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. A inspiração. Ao dizer que os profetas falaram impelidos pelo Espírito Santo, Pedro autêntica todo o Antigo Testamento. Ele está validando que quando lemos Moisés, Davi, Isaías ou Jeremias, estamos lendo a própria voz de Deus comunicada por homens comuns. Resumo didático da mensagem de 2 Pedro 1. Imagine que você está fazendo uma trilha perigosa no meio de uma floresta completamente escura à noite. A mochila. Deus já colocou na sua mochila todos os suprimentos e ferramentas que você precisa para chegar ao fim da trilha. Versículo 3. 2. A caminhada. Você precisa continuar andando e subindo os degraus da maturidade: fé, domínio próprio, amor. Se você sentar no chão e parar, vai acabar ficando cego e esquecendo para onde estava indo. 3. O guia. O apóstolo Pedro funciona como veterano que mapeou a trilha. Ele está se despedindo da viagem, mas deixa um mapa confiável. 4. A lanterna. Para não tropeçar nos penhascos ou aceitar direções erradas de guias falsos, você tem uma lanterna potente nas mãos: a palavra de Deus, o Antigo Testamento e o testemunho dos apóstolos.
Ela aponta exatamente onde pisar até que o sol nasça. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!